Olá, internautas! Continuamos girando a nossa matraca. A matraca giratória não para aqui na nossa Cauípe TV. E a CPI da Covid continua de vento em popa. A médica, doutora Luana, foi lá e apresentou como é que funciona os mecanismos biológicos, tanto de um vírus, como de um protozoário, como das bactérias, como é que funciona o sistema desses micro-organismos. E quando a Anice foi depor no dia seguinte, a Anice Yamaguchi, para olhar o nome aqui, né? Anice Yamaguchi, quando ela foi depor no dia seguinte, um dos senadores perguntou qual era a diferença entre um protozoário e um vírus, e a médica, criadora do protocolo da Covid, não apresentou um documento que mostrasse que a Covid tem alguma viabilidade do ponto de vista da ciência. Nós sabemos que o médico francês que apresentou a cloroquina como alternativa, depois de outros estudos, ele mesmo conseguiu se convencer que a cloroquina não tem efeito nenhum sobre o vírus, sobre a Covid. Mostrou também que é eficiente a Covid em relação às malárias, em relação a protozoários, porque modifica o pH do protozoário, levando ele à destruição, ou à morte, como a gente prefere chamar, mas que em relação ao sequenciamento de DNA, no caso do Covid, de RNA mensageiro, uma sequência de aminoácidos, de adenina, guanina e a sequência de aminoácidos, que é assim que se comportam os vírus, cercado, no caso da Covid, por uma camada proteica que protege o interior dessa sequência genética. Foi provado que não existe nenhum medicamento capaz de liquidar ou capaz de prevenir, o caso, a doença da Covid. Nenhum medicamento, nem antibióticos, nem a cloroquina, tem nenhum efeito sobre a prevenção. Tem efeito quando a doença está instalada, que é necessário fazer alguma forma para amenizar os efeitos colaterais da doença, diminuir a febre, diminuir o vômito, diminuir a ação desse vírus em alguns organismos, mas não tem cura a não ser a vacina. E a médica, a Anice, foi lá mentir, dizer que tinha um processo, não sei aonde, não mostrou nada, que a cloroquina resolvia. Mentir! Porque, na verdade, queria fazer imunização de rebanho, matar 2 milhões de brasileiros e ficar nessa brincadeira. E foi ela que convenceu o Bolsonaro de que a cloroquina era a solução dos problemas da Covid como um tratamento precoce. Mas, quando ela foi perguntada por um dos senadores a diferença entre um protozoário e um vírus, a nossa querida médica, portadora de toda a estrutura da cloroquina, de toda a visão de que a cloroquina resolveria o problema através de um tratamento que antecedia e que não permitia que o cidadão se contaminasse com o coronavírus, o que aconteceu? Ela não soube responder a diferença entre um protozoário e um vírus. Nós sabemos que um protozoário é um elemento monocelular que é um animal, um vivo, é um produto vivo, tem vida. Então, os antibióticos e outras formas de combate, medicamentos conseguem interferir no protozoário, enquanto nós já dissemos que a característica de um vírus, especialmente do coronavírus, nós temos apenas uma camada proteica e dentro lá RNA, e no caso do coronavírus, RNA mensageiros, que faz uma sequência genética e aí consegue se multiplicar rapidamente no corpo, precisando de um corpo, precisando de órgãos para ele se multiplicar e ele se desenvolver. Foi vergonhoso para o bolsonarismo negacionista chegar à conclusão que não existe, tudo era invenção,
tudo foi um protocolo falso. Inclusive, a doutora Nice tentou impor um protocolo forçado da coronavírus e foi rebatido, inclusive, pelos ex-ministros da Saúde. Mas o que eu acho interessante é que parlamentares, pessoas que eram para ter algum grau de conhecimento, né? Quando a morte por feminicídio, quando as mulheres negras da periferia são chacinadas, eu não vejo esses vereadores, deputados, senadores defendendo a mulher. Mas, quando interpelada pelo Senado, ela não soube responder nada, porque não tem nada, tudo é invenção. Esse processo aí de um medicamento para poder conter, ou então, antes de acontecer a doença, não existe, é mentira, é invenção dos negacionistas, para ampliar o massacre e a morte em nosso país. Quantos foram mortos usando a cloroquina em nosso país, acreditando que nós tínhamos um presidente que tinha vergonha na cara, ou falava pelo menos a verdade, e era influenciada por essa doutora. Ela não sabe o que é um protozoário. Uma médica não sabe o que é um vírus. Uma médica. Mas diversos segmentos vieram dizer que estávamos, que a oposição ao governo Bolsonaro, vamos dizer assim, estava humilhando uma mulher. Onde é que o movimento de mulheres não vai se levantar contra esses machistas? Quando é a morte de mulheres, quando é a morte de mulher da periferia, quando ocorre o feminicídio, quando ocorre a opressão do machismo sobre as mulheres, esses vereadores, deputados, senadores nunca se pronunciaram, sempre ficaram bem caladinhos. Quando foi uma médica negacionista, questionada, vieram defender a democracia, defender a mulher, defender os direitos das mulheres. Nós continuamos aqui, rodando a nossa matraca, defendendo a democracia, defendendo as mulheres, mas criticando aquelas que negam a necessidade da vacina. Estamos aqui